e depois a gente vai fazer perguntas, eu e a Andriele, para ela, e a gente vai trocando ideia. Certo. Primeiramente, a paz do Senhor a todos, uma boa tarde. É um prazer, obrigado pelo convite, por estar aqui. Que Deus continue abençoando esse projeto. Que eu digo que eu sou sempre feliz quando eu recebo uma oportunidade para estar falando ao mais de Deus, né, do que Ele fez na minha vida. Então, estou muito feliz por estar aqui nesta tarde, que eu creio que é um projeto muito abençoado por Deus. E, para quem não me conhece, né, me chamo Daniele, nasci no berço evangélico, saí aos 14 anos de casa e fui viver o mundo afora do que o inimigo tinha a propor, né? E então, nesse tempo, desse meu nascimento, não me recordo muito sobre a minha infância, porém foi muito conturbenta. Hoje já consigo entender um pouco melhor, né, o que me levou a puxar o outro caminho, o que me levou a querer o que eu vivi. E durante esse tempo da minha infância que eu não me recordava, né, eu fui abusada quando eu tinha meus 9 anos de idade. E ali, no processo, eu não me recordava mais. E com o passar do tempo, eu me via como se fosse num corpo errado. Eu me olhava e não conseguia compreender o que havia em mim. Eu falava, meu Deus, Deus me fez errada. Eu me vejo como um homem, me sinto como um homem, mas o meu corpo é feminino, o meu corpo é de mulher. Então, foi passando esse tempo, eu cresci pensando que eu estava no corpo errado. Procurei caminhos no qual me afastaram de Deus, né? Foi aonde que entrei em depressão, entrei no mundo das drogas, fui fazer tudo que o inimigo podia ali me propor, né? Que quando você está na lama, quanto mais você ali nada, mais você se afoga, né? Então ali com esse tempo eu entrei em caminhos tortuosos, onde que entrei para o mundo também da prostituição, né, no qual ali eu gerenciava ali boates, cabarés, e também passei um ano e pouco, se eu não me engano, vivendo como uma garota de programa, né? Eu tinha conhecido a tal religião de matriz africana, e ali eu convocava, né, ali os espíritos, né, para que estasse comigo na parte da noite. Na parte da noite eu trabalhava desse lado da prostituição, então ali convocava para que estava, para me sentia ali a vontade de fazer o papel feminino, né? Porque até então eu sempre me via como masculina. E ali passando adiante, né, eu conheci uma pessoa na qual me envolvi e foram 5 anos desse relacionamento onde que eu sofri agressões verbais, agressões físicas e até tentou ali tirar minha vida, né? Ela fala que ela não entende, que ela tinha chegado também do terreiro e ela não compreende. Do nada ela chegou em casa, aconteceu a briga e ela estava em cima de mim me matando. Então foi algo que, tipo, graças a Deus hoje eu recuperei, foram processos, mas até uns tempos atrás eu falava, me doía muito, né? Sabia para onde que eu passei. Então ali fui e busquei ali pela matriz africana por algo que essa religião é onde te abraça, né? Na qual ali as portas abertas, você pode ser quem você quiser, a gente não vai te ignorar, a gente não vai botar regras, né? Ali você pode estar no inferno mesmo, então, desculpa palavrear, então é sobre isso. E aí fui vivendo assim, né? Depois de tentar tentei ali tirar minha vida, aconteceu esse caso de tentarem também tirar minha vida, passei por vários livramentos, já vi pessoas morrendo a paulada, a tiro, a facada na minha frente, atrás, e fiquei em frente de vários tipos de imaginar de armas que não era para me matar, mas era para matar quem estava do meu lado, só que como você está junto, você iria morrer também, mas Deus ali sempre protegeu porque ele tinha um plano, né, até então. Então, esse é o mais, tentando resumir aqui, se quiser perguntar algo, pode ficar à vontade. Eu não conheci a irmã Dani, só por foto, por vídeo, né, nas redes sociais dela. E hoje eu conheci ela pessoalmente e eu não sabia, eu sabia que ela tinha um testemunho bonito, não vi a primeira vez, estou ouvindo agora. Mas assim, é assustador saber que foi um abuso, né? Foi alguém da família, Dani. Foi. Sempre é de próximo, né?
Nossa, que triste, né? Mas assim, a sua infância como foi? Você brincava na rua com as meninas, você brincava de boneca? Ou você já tinha aquela coisa masculina, já brincava com os meninos de futebol, de bola de gude? Sim, havia uma tendência no qual, assim, hoje eu vejo porque brincar de boneca é algo que é meio sem graça. O motivo das meninas escolher ou brincar de uma bola ou de carrinho é porque é mais emocionante, não é nem por causa da sexualidade, né? Então eu sempre amei jogar bola, eu sempre, onde eu vi uma bola, eu estava atrás. Trepar nos pés, vixe, vivia com o braço quebrado. Sarava, eu quebrava de novo. É porque eu gostava de subir lá em cima, né? Pra ver, eu ficava procurando mesmo a morte, eu acho. É porque, na verdade, a nossa sociedade é assim, a boneca é para as meninas porque elas vão treinando para quando ser mãe, já sabe cuidar do bebê, trocar fralda, essas coisas, né? Os meninos já é o carrinho, já outra coisa. Aí, será que os meninos realmente vão ser motorista? Vão ser caminhoneiro, né? Tem essa doideira. Faz parte da nossa cultura, né? É verdade. Mas aí, conta pra gente, o seu lar, você falou que era cristão. O seu pai e a sua mãe, eles eram fazer parte da igreja? Sim, eles sempre foram assembleanos. Houve um momento no qual, porque meu pai ele sempre foi ausente, ele sempre trabalhou como caminhoneiro, né? Então ele era ausente em casa e eu não tinha muito contato com ele. Porém, ele era o meu herói. Eu sempre amava ele, eu e minha mãe nós tínhamos problemas porque eu tinha aquilo dentro de mim que eu guardava, né? Era na base dos meus 11 anos por aí. E eu guardava aquilo, um trauma com ela. A gente passou por psicólogos e tal, mas não resolvemos. Minha mãe, ela, pela criação dela, então ela não sabia como criar a gente, né? Que ela foi, ali cresceu na roça, não teve estudo, né? Não teve, ela foi, se não me engano, 12 ou 14 irmãos, então a mãe dela não sabia nem como explicar. Então ela não sabia. Até quando houve minha primeira menstruação, eu fiquei apavorada, era como se fosse o fim do mundo. Eu ali dentro do banheiro e aquele sangue, eu tipo, meu Deus, eu chorava com medo, porque como eu vou chegar nela e falar isso? Até que Deus tocou no coração dela, ela acabou entrando e vendo a situação. Mas a gente não tinha esse diálogo de conversa, porque ela não teve, então ela não sabia como lidar. E eu era pegada mais ao meu pai, porque ele ficava distante e ele pra mim era tudo. Não de saudade, né? E aí, a maioria dos pesquisadores e psicólogos falam que isso é um caso. Na ausência do pai, isso causa isso. Que nem esse dia que eu fui ministrar ali em Pedro Velho, na vila, e o pastor estava comentando sobre isso. Ele disse que isso aí surgiu em mim porque aconteceu casos de tipo, minha mãe, quando a pessoa está buscando demais e outra pessoa ela dá a brecha, o inimigo trabalha do outro lado, né? E aí o inimigo começou a trabalhar na vida do meu pai, ele deu brecha, ele entrou, e aí meu pai começou a trair a minha mãe. Né? No momento que ela estava mais fiel a Deus, mais cristã, o inimigo começou a trabalhar. Então teve uma desavença, eles acabaram separando, e eu via certas coisas. Então ele falou que isso aí causou. A situação que eu via, eu não queria estar no lugar da minha mãe. Então eu queria ser quem? Queria estar no lugar do meu pai. Eu queria ser o meu pai, para proteger ali, não queria levar como minha mãe levava, eu queria fazer. Então acaba que ficou colocando essas coisas na minha cabeça e puxando para esse lado. O que eu estava falando e fez muito sentido numa parte, né? É que o pai é meio que o espelho, né? Porque assim, como o pai é o provedor, ele passa muito tempo ausente, né? Trabalhando fora, muitas vezes em outros estados, outras cidades. E a mãe, né, que a mãe e o pai ao mesmo tempo, enquanto, né, o pai está ausente. Então quer dizer que você conhecia Cristo antes da transição, da mudança? Então, aí que eu vou te dizer uma coisa. Antes eu dizia, que nem ele me falou algo que eu deixei marcado. Você conhecer Cristo é uma coisa e você nascer num lar evangélico é outra. Deus, né, ele não tem netos. Minha mãe era filha, mas não quer dizer que eu era neto de Deus. Ou eu sou filha, ou eu não sou. Então eu não tinha intimidade com Deus, eu não tinha as experiências com Deus. Eu só nasci no berço evangélico e fui seguindo esse caminho aí por conta elas estavam, né? Minha família toda. Mas por isso que aconteceu. Eu saí aos 14 anos, só que já antes já tinha acontecido, aos 11 anos foi o primeiro contato que eu tive com uma mulher, foi aos 11 anos. Então já estava ali, a minha mente já estava transformada, mudada.
E aí, aos 14 anos que eu saí, fui viver ao mundo aí, né? Fazer o que fiz. E aí, aos 20, agora eu tô com 28, aos 27 anos, meados já findando, foi aí que eu tive um encontro com Cristo, de verdade, né? Aí quando você estava com os 11 anos, que foi esse momento dessa transição, o que te levou a querer ser o homem? Foi justamente essa história que aconteceu com você. Caminhos que levam a ser isso, né? Não posso afirmar que exatamente seja isso, porque é algo que a gente não nasce. Na nossa cabeça a gente cria que a gente nasce, mas a gente não nasce. E se eu falasse que a gente nasceu, eu estava dizendo que Deus, ele deixa de ser perfeito. Porque ele errou em fazer eu nascer no corpo que ele criou, diferente. Então aí eu posso dizer que Deus não é perfeito, e Deus é perfeito. Então ele criou, como ele criou o anjo, criou para ser anjo. Ele sabia que o anjo ia se revelar? Ele sabia, mas ele o criou por causa do livre-arbítrio. E assim como criou Adão e Eva, o que ia acontecer? Eles fez a escolha. Ele só disse, não coma desse fruto. Eles foi lá e comeu. Então, todo mundo quer culpar a Deus por todos os acontecidos, os casos, mas Deus não tem culpa nenhuma dessa história, né? Deus criou a gente perfeitamente com os planos, né? Que desde criança, tinha um pastor até de fora que ele falou para minha mãe, esses dias que ela veio me falar, que ele estava orando, ele disse para ela, cuida bem, mantenha em oração constante por ela, porque Satanás vai fazer de tudo para derrubar ela. E aí ele conseguiu, com o tempo, derrubar minha mãe e depois veio eu, né? E aí eu fui adiante, porque eu fui profundo, cheguei ao inferno, né, onde eu estava, literalmente, fazia ali magias, clamava por ele, via eles, tinha todo o ritual, mas mesmo assim, Deus chegou lá e me tirou de lá. Então, glória a Deus por isso. Então você afirma então que as situações que levam as pessoas a terem essas mudanças. Então vamos lá. O que foi mais difícil para você antes e o que foi depois? Quando você estava nesse momento de transição, o que foi difícil? Tipo assim, você estava perdida, eu quero ser um homem porque ele Porque normalmente o homem ele é muito diferente da mulher. Né? O homem é aquele que a mulher é vista como sexo frágil, né? Então o homem é aquele. É mais forte do que a mulher. Como foi esse seu pensamento com que você quis ser homem? O que levou? olha, eu acho que é só criou o pensamento, né, conforme o Mas acontecido não do foi questão de abuso. amizade com as pessoas que você andava? Então, aí que tá. Foi a questão do abuso que tava, só que pelo acontecido, o meu cérebro ele deixou aquilo lá de lado, guardado, que eu não me recordava. E aí a vivência com o que eu via ao meu redor, com pessoas que estavam dentro mesmo da igreja ali, traía o marido e não sei o quê. Então, eu via tudo. Não era mais espelho. Aí eu via tudo, e eu só fui guardando só aquela frustração. E quanto mais que eu fui alimentando, mais ela foi crescendo. E aí eu buscava as pessoas, onde eu falava, olha, que foi lembrar até que eu entrei para um time, porque falaram que lá era LGBT aquele time. E aí eu busquei para mim entrar naquele time. Foi quando eu entrei ali e comecei, porque todo mundo era, que foi o primeiro passo. Aí dali em diante, você fala tipo em que sentido? Teve preconceito. Sim, muito. Até porque eu sou a filha do meio, né? Eu e meu irmão, nós é questão de 1 ano e uns mesinhos. E tudo, para ele é homem, é tudo mais liberal, era melhor. E para mim, já minha mãe fechava demais. Eu não podia fazer nada, era tudo, eu apanhava. Somos em 3 lá em casa, a que mais apanhou fui eu. Mas a que mais andou, tipo, tirando essa parte, é mais séria. Foi. Porque eu lembro até uma vez que minha mãe estava fora, né, da igreja, e ela estava bebendo em casa. Eu tinha, eu acho que meus 12 anos por aí. E aí eu estava já andando com essas meninas e chegou no ouvido dela que essas meninas viviam assim. E aí ela falou, onde você vai? Eu falei assim, eu tô indo ali na casa das minhas amigas. Ela falou assim, eu tô sabendo que essas suas amigas é assim, assim, assim. Você também é? Eu falei, e se eu for? Quando eu falei isso, ela olhou para mim e disse, eu prefiro ter uma filha morta ao ter uma filha desse jeito. Ali foi